Oi pessoal, eu sou Beatriz Parente e hoje estou aqui para apresentar a vocês o nosso novo quadro EmbrioCast, que eu, na verdade, vou apresentar o tema gemelaridade. E nós temos convidados especiais que eu vou apresentar já para vocês. E hoje nós temos dois convidados especiais que são acadêmicos de enfermagem aqui da UFAM. Nós temos o André Santos e a Vitória Camille, que hoje estarão contribuindo, para o nosso assunto sobre gravidez, sobre Ai, gente, eu não... Então, nós temos aqui algumas dúvidas recorrentes a esse assunto. E uma delas, a primeira, é sobre o que é uma gravidez gemelar. A gente vai falar sobre o assunto gemelaridade, então a gente quer saber o conceito do que é uma gravidez gemelar. Vocês poderiam me responder? Então, uma gravidez gemelar é uma gravidez de mais de um feto. Caso tenha gravidez, ela pode ocorrer bivitelina e univitelina, a gravidez bivitelina é quando os ovários fazem a liberação de dois óvulos e esses dois óvulos são fecundados por dois espermatozoides, que são gêmeos não idênticos. Já a gravidez univitelina é quando é apenas um óvulo liberado e um espermatozoide secundário, Só que aí eles fazem divisão e se originam em gêmeos idênticos. Certo. E essa divisão ela ocorre na segunda semana, quando nós temos o blastocisto se implantando no endométrio, e esse blastocisto ele se diferencia em duas porções de células. Temos as porções das células do trofoblasto e do embrioblasto. Esse embrioblasto ele vai se dividir formando duas porções de célula e que darão origem aos gêmeos univitelinos. E no caso dos gêmeos bivitelinos, teremos duas ovulações, dois ovócitos saindo das tubas uterinas, dos ovários e indo para a direção das tubas. Nesse momento teremos a fecundação destes dois ovários, em que virá a gerar dois gêmeos, os chamados gêmeos não idênticos ou gêmeos bivitelinos. Certo. Então, com esse conceito, a gente vai para a próxima pergunta, que eu particularmente acho bem peculiar. Se existe gravidez gemelar em cachorro, porco, como é que acontece? O conceito de gemelaridade não vem se aderir a esses seres, porque eles são multiovulatórios, ou seja, eles já têm esses genes capazes de ter vários fetos, de se reproduzir de vários embriões numa única gestação. Já nos seres uniovulatórios, eles têm apenas uma ovulação, e quando ocorre o caso da gemelaridade, temos a multiovulação, vindo se aderir para o conceito de gemelaridade para esses seres, no caso os seres humanos, e também temos os casos dos equinos, que são os cavalos. A gente pode observar, nos cachorros mesmo, os cachorros eles têm vários filhos e de pais diferentes, Sim. Cachorros de outros pais, é misturado, mas enfim. No caso seria a gravidez multiovulatória. E seguimos para a próxima pergunta, que é sobre as classificações. Quais serão as classificações entre a gravidez gemelar? Nos seres humanos nós temos 3 tipos de classificações. A primeira é definida como dicariônica diamniótica. Teremos 2 placentas e 2 sacos amnióticos. E já nas 2 últimas nós teremos a classificação das monocariônicas diamnióticas. Ou seja, teremos uma única placenta para 2 sacos amnióticos. E na última definição também, que é caracterizada para apenas os univitelinos, é definida como monocariônica monamniótica, ou seja, teremos uma única placenta e um único saco amniótico. Certo. E a partir dos univitelinos, existe a possibilidade de ocorrer erros? Sim, um dos principais erros é no momento da neurulação, que nós teremos os chamados gêmeos siameses. Tem uma história bastante falada sobre a questão da definição, o que é gêmeos siameses.
ela vem dos primeiros gêmeos, os gêmeos siameses mais conhecidos do mundo, que viviam lá na Tailândia, que hoje é chamada de Tailândia, mas antigamente era chamada de Siam. E lá eles foram capturados por uma família que trabalhava no circo, e eles eram basicamente vendidos como atrações, porque aquilo não era algo natural, visto daquela época, gêmeos basicamente grudados, Não né? era comum, né? Sim, não era comum naquela época, e daí veio a definição de gêmeos siameses. Voltando ao assunto sobre os erros genéticos, temos um dos principais erros, que é durante o processo de neurulação, no processo da formação da linha primitiva. Ela começa a crescer em uma única direção. Quando nós temos a junção dessas duas linhas primitivas, nós temos esse erro, que temos um erro bastante conhecido durante esse processo de neurulação, que é o chamado de cefalópolis, os gêmeos siameses cefalópolis. Essa linha primitiva terá um início, mas no momento do fim dela, ela irá se unir juntamente com a outra linha primitiva, no caso dos gêmeos univitelinos, ou seja, gêmeos de uma única placenta e de um único saco amniótico. Aquele nó primitivo, que é definido como o final da linha primitiva, ele irá se unir formando dois gêmeos siameses, os chamados gêmeos cefalópolis. Cefalópolis quer dizer daqueles gêmeos que não tem uma parte específica do corpo grudado? Ou Sim. só é a cabeça? É a região do encéfalo. Eles compartilham o mesmo encéfalo. Tem um filme, né, daquela compartilhando. Tem um filme chamado Mãos Talentosas que fala sobre isso, sobre o primeiro médico, Ben Carson, se não me engano, que ele realiza a primeira cirurgia nos gêmeos cefalópolis, né? Cefalópolis, correto? Sim. Que ele vai... Enfim, é um caso aí que rolou... No caso dos cefalópagos, a cirurgia ela é bastante complicada, porque é a região do encéfalo. Qualquer alteração que tenha no encéfalo pode causar a morte de ambos os gêmeos. Porque pode vir, no caso dos gêmeos siameses, pode vir compartilhar o mesmo órgão, né? Um único órgão, às vezes uma artéria importantíssima do nosso corpo, ele pode estar compartilhando e vai gerando vários outros problemas, né? Enfim, nós temos também outra pergunta aqui que chegou. Além do erro genético, como a ocorrência de siameses, quais outras complicações ocorrem na gravidez gemelar? Foi o que a gente estava comentando agora, né? Sim. Sobre... essas complicações elas são bastante presentes, principalmente nos gêmeos univitelinos, ou seja, que compartilham as mesmas placentas, que compartilham o mesmo saco amniótico. E existem casos, no caso da síndrome de transfusão de gêmeos, que teremos dois gêmeos dentro de uma mesma placenta, mesmo saco amniótico. Eles estarão ali, eles farão essa comunicação um com o outro, mas o que irá ocorrer lá dentro do saco amniótico, dentro da placenta, um gêmeo irá receber um nutriente a mais do que o outro, fazendo com que esse outro gêmeo que não recebeu tanto esses nutrientes capazes de deixar ele vivo, fazendo com que esse gêmeo não se desenvolva e venha a vir ao óbito. Mas, continuando o assunto que a gente estava tratando sobre os gêmeos parasitas, o que você tem a dizer sobre isso? Então, existe o gêmeo hospedeiro, que é o gêmeo que vai receber o gêmeo parasita. O gêmeo parasita ele vai se englobar do gêmeo hospedeiro, criando apenas algumas partes, alguns órgãos. Mas isso é apenas uma teoria, porque não é comprovado cientificamente. E outra teoria que tem também sobre o gêmeo parasita é que pode ser um teratoma sacrococcígeno, que é onde a linha primitiva ela não foi totalmente resquícia. E vai deixando parte de membros como unha, cabelo, dente, por aí em diante. Complementando ela, essa formação da linha primitiva, ela começa a se formar, como por exemplo da parte caudal para a parte cefálica. E nessa formação, como ela propriamente ela disse, sobre esse resquício da linha primitiva, e
eles não somem totalmente, deixando algumas partes. Essa teoria ela vem comprovar de que esse teratoma possa ser um teratoma, não apenas é um gêmeo englobado no outro. Ou seja, após ele ser comprovado que seja um teratoma ou algo parecido a um teratoma, é realizada a cirurgia para remoção dessas partes que se desenvolveram dentro desse gêmeo hospedeiro. E também tem um caso que podemos citar que se há ou não risco de vida para esse bebê que acaba sendo o hospedeiro do gêmeo parasita. E sim, a possibilidade de vida, esse bebê ele acaba sobrevivendo porque comparado mais ou menos a esse teratoma sacrococcígeno, quando o bebê logo nasce já faz a remoção dessas partes que se desenvolveram dentro desse bebê hospedeiro. Sim, e de 500 bebês nascidos, né? Um ele é parasita, no caso considerado gêmeo parasita. E a próxima pergunta é, no caso, se eu estivesse grávida, como é que eu vou saber que a minha gravidez é uma gravidez de gêmeos, gemelar, no caso? A gemelaridade em si, ela é uma conversa, é um assunto bastante novo no âmbito científico e não tem sobre uma comprovação científica bastante eficaz que irá se adequar a todas as mulheres que estão nesse período de gestação de gemelaridade. Então, mas existem casos que já são bastante comprovados na maioria das mulheres que têm a gestação em gêmeos, que há um aumento do hormônio quando o blastocisto ele começa a se adequar no endométrio e ele começa a formar o sincício trofoblasto. Esse sincício trofoblasto ele irá gerar um hormônio chamado a gonadotrofina cariônica humana. Esse hormônio ele ficará em bastante quantidade nessas grávidas, fazendo com que venha a ter essa comprovação de que é gêmeos. Ou seja, quando é um único feto, esse hormônio, a gonadotrofina cariônica humana, ela é bem baixa. Quando são gêmeos, ou trigêmeos, ou quadrigêmeos, ela vem a ter um aumento maior quando é nesses tipos de gestações. Mas também existem outros casos sobre comprovação de que que é uma gravidez gemelar, como por exemplo na própria ultrassonografia eles veem as duas bolsas gestacionais e tem essa comprovação de que são dois gêmeos. Mas também pode haver um erro no momento lá de olhar aquelas duas bolsas e achar que são dois gêmeos, ou não. Mas também podem ter casos de que temos duas bolsas gestacionais. Duas bolsas, elas acabam uma ficando muito próxima da outra, o que acaba fazendo com que esses obstetras acabam pensando que temos duas gestações de uma única placenta, mas de dois sacos amnióticos. Não, mas apenas houve a fusão destas duas placentas. Na verdade, é a aproximação, né? Sim. Porque elas ficam tão próximas que confunde com uma só gestação, né? Sim, aí acaba com que eles pensam que são gêmeos idênticos, ou seja, da mesma placenta. Tá certo. E a próxima pergunta é: quais os fatores que influenciam uma gravidez gemelar? Em questão dos fatores, é muito interessante, né? Porque muitas mulheres têm vontade de ter filhos gêmeos. Então, um dos fatores... Ou não, né? Também. Então, um dos fatores é que mulheres de 35 anos, elas têm mais tendência a ter filhos gêmeos. Porque a partir dessa idade, elas acabam liberando ovos. Acabam liberando mais ovos do que... Porque a gente libera um por mês, né? No caso. Então, as mulheres, elas acabam liberando mais ovos. Quando tá perto da menopausa, né? E, então, mulheres com a partir de 35 anos, elas têm mais essa possibilidade. Também tem questão da alimentação, né? Tem mulheres que se alimentam como é que eu posso falar? Alimentos derivados de leite. Sim, alimentos derivados de leite, como queijo, iogurte.
e tudo que contém leite, que seja derivado do Contém leite. lactose. Então, é pra cortar só aquele tabu de que, só porque mesmo que a minha família não tenha um histórico de gêmeos, mas você tem a probabilidade de ter gêmeos. Sim. Através de outros fatores, não só através da genética, né? Tem a parte da hereditariedade também, né? Que é do caso, são casos que ocorreu, mas por parte da família da mãe do bebê. Como, por exemplo, se teve algum caso de gêmeos na família da mãe do bebê. Então tem essa questão também. Também tem a questão da fertilização in vitro ou a fertilização assistida, que também elas querem ter esses gêmeos, mas que não tem essa família, como ela disse, a questão da hereditariedade. Aí elas fazem a fertilização in vitro, que tenha mais a possibilidade de ter filhos gêmeos. Mas falando nisso, tu falou nessa, eu tenho uma curiosidade aqui. Ano passado teve um relato de uma influencer que ela teve uma gravidez, só procurar aqui rapidinho. Ela teve filhos gêmeos idênticos, só que de sexos diferentes, numa mesma placenta. E biologicamente, né, falando, com todos os estudos, isso não seria possível. Tipo, naturalmente, né? Se fosse naturalmente, mas como foi uma fertilização in vitro, mesmo assim se torna uma gravidez improvável, né, disso acontecer. Sim, eu acho que eu cheguei a ver esse caso. Da Camila... esqueci o nome dela. Camila Monteiro. Eu tava em questão, acho que eu cheguei a ver esse caso, porque tem coisas que não se explicam, né? Eu acho que seria como a teoria dos gêmeos parasitas. Não é comprovado cientificamente ainda. Não, tem teorias, então eu acho, porque não chegou a uma conclusão do que seria, entendeu? Certo. Eles acreditavam que seriam no começo com gêmeos semi-idênticos, né? Isso. Aí depois ela percebeu que não, que foi um óvulo, certo? Um óvulo e depois 2 espermatozoides fecundaram, né, esse óvulo. Sim, aí isso já vem quebrar a teoria de que nós tem apenas um óvulo sendo fertilizado por apenas um espermatozoide, o que acaba quebrando essa teoria de que é improvável que 2 espermatozoides venham se implantar e venha formar 2 zigotos a partir de 2 espermatozoides. E aqui ela fala que eles foram vários especialistas para procurar explicação, né, sobre isso e não encontraram, porque, como você falou, ela realmente achou que inicialmente seria um caso de gêmeos semidênticos, né, o que seria o terceiro no mundo, porque tem mais de 2 casos. Seria que quando 2 espermatozoides diferentes, eles fertilizavam um único óvulo e se dividissem. Mas no caso dela não foi o que aconteceu. E a teoria mais próxima, mais provável que eles encontraram foi de que rapidinho, só ver porque ela publicou isso na página dela no Instagram. A teoria mais aceita era de que os 2 embriões que colocaram de alguma forma se uniram, formando uma espécie de capa ao redor um do outro, implantados juntos no mesmo útero. No caso, eles implantaram tão próximo um do outro que seus sacos se fundiram, assim como as placentas, e tiveram uma gestação de monocoriônicos, sendo uma menina e um menino, que não seria possível, né? Foi o único caso no mundo que teve, tanto de uma brasileira ainda. Questão de estudo mesmo, né? Porque não só disso, mas de outras coisas também. Até porque esse caso é recente, né? Sim. Eu cheguei a ver esse caso também, então. Mas estudar, mano. Ano passado isso ainda. Imagina. É um caso que ainda está em estudo, porque a questão de os monocoriontes e monocoriontes da mesma placenta, do mesmo âmnion, eles acabam por gerar gêmeos idênticos. Mas do mesmo sexo. Sim, do mesmo sexo. E no caso dela, acabou gerando um menino e uma menina. Sim. Uma mesma placenta. Idênticos, né? Engraçado. Apesar deles serem de sexos diferentes, eles têm a fisionomia todas iguais.
Mas aí, falando tudo isso sobre gêmeos, vocês têm algum relato de algum amigo? Sei lá, algum familiar? Eu tava falando dos gêmeos, De uma amiga tua, né, Sim, Luana? não, mas em questão assim dos gêmeos, das mulheres que têm vontade, né, por parte da hereditariedade, que antes eu tinha essa dúvida se era ou não, se era coisa, será que o pessoal tá falando, mas não é verdade, mas realmente é verdade. Tem questão hereditária também, por parte da mãe, a mulher pode ter filho. Eu tenho uma amiga que ela teve filhos, né, gêmeos, bivitelinos. No caso, um é a cara dela, o outro completamente diferente. Sim, um branquinho, uma branquinha e a outra bem moreninha. Geraram um yin yang. Que é no caso dos bivitelinos. Sim. Os bivitelinos têm muito disso, de formar gêmeos bastante diferentes, com cores, com raças diferentes, com fisionomias diferentes e com sexos diferentes. Eu estudei até com uma que ela era gêmea. No caso, ela era bem moreninha, cabelo liso. O irmão dela bem branquinho também. Ele era lourinho. É muito louco, eu nem sabia no começo, depois que eu vim saber que ela era gêmea. Eu acho que ainda há muito mistério ainda, né, por volta da generalidade e tudo mais. É isso. Deixa o like. Deixa o like lá, espero que tenha ajudado e tudo mais. Tá bom? Um beijo.